Começa hoje, quarta-feira, dia 28 de janeiro, o Campeonato Brasileiro 2026 para o Fluminense e o primeiro adversário é o Grêmio no Maracanã às 7h30 da noite. A bola vai rolar. É o novo calendário da CBF, a nova realidade do futebol brasileiro. O Brasileirão começando logo ali no início do ano, em meio ao Campeonato Carioca, todo mundo ainda se acertando. E quem largar na frente pode se dar bem lá no finalzinho, lá em dezembro. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa estreia. Teremos novidade. Savarino, pelo menos relacionado no banco de reservas. Zubeldia estreando à beira do gramado. Força máxima. Tudo isso e muito mais a partir de agora no pré-jogo aqui no canal do Less. Vem comigo. O adversário dessa noite é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que enfrenta o Fluminense vindo agora numa sequência negativa para eles, porque finalmente, depois de um longo período, colocando o histórico aqui na tela, o site flusão.info, o Fluminense ficou incríveis, simplesmente 8 jogos, 8 derrotas consecutivas para o Grêmio, um negócio bizarro em 2024. Quebrou essa sequência finalmente na Libertadores, depois empatou 2-2 pelo Brasileirão e aí ganhou as duas partidas no ano passado. No Maracanã, Fluminense 1-0 e na Arena do Grêmio. E esse jogo faz tão pouco tempo, no finalzinho ali do Campeonato Brasileiro, dia 2 de dezembro, o Fluminense ganhando o Grêmio lá na Arena por 2-1, com grande atuação dele mesmo. Soteldo marcou para o Fluminense naquela oportunidade. Um jogo que certamente vai ser interessante a gente observar, porque as duas equipes estão começando o ano, né? O Grêmio tem apenas 5 jogos na temporada, exatamente 5 jogos. Até o momento, 3 vitórias e 2 derrotas. E vem de uma derrota pesada no Grenal no último final de semana. 4-2 para o Internacional, uma derrota que já gerou cobranças e também mudanças que a gente vai debater já já dentro da provável escalação. É muito importante, talvez seja um pouco redundante, mas nunca é demais lembrar. Arrancar bem no Campeonato Brasileiro, ainda mais agora, num calendário diferente, vai ser extremamente importante. Quem largar melhor, quem tracionar melhor nessa largada, pode se dar bem lá na frente. Porque neste formato, a gente já vai ter jogos importantes contra adversários complicados que também estão saindo de uma pré-temporada. Vale o mesmo para mim, a mesma lógica que eu apliquei antes do Fla-Flu. Foi um clássico com os dois times entrando em campo após apenas uma partida no ano, em relação aos principais jogadores, né? E isso traz o quê? Para mim, um fator de imprevisibilidade, que um clássico por si só já tem. Hoje é um clássico do futebol brasileiro, claro, mas o Fluminense é favorito por jogar em casa porque vem numa longa sequência de invencibilidade, 100% de aproveitamento com Luiz Zubeldia. Desde que ele chegou, o Fluminense venceu todas como mandante no Maracanã. É óbvio que isso em algum momento vai acabar, eu gostaria muito que não, mas vai acabar, que não seja hoje também. Quanto mais a gente adiar isso, melhor. Mas, enfim, lá na frente, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos como o Fluminense vai evoluir na Copa do Brasil, como vai evoluir na Libertadores. E não há como ter a menor ideia agora do que vai ser priorizado e do que não vai ser priorizado. Então, conquistar pontos nesse cenário em que está todo mundo ainda entrando, buscando o melhor ritmo de jogo, buscando o melhor desempenho técnico, melhor desempenho físico, quem conseguir pontuar agora pode fazer uma gordura extremamente necessária lá na frente ou até mesmo conquistar pontos importantes que podem ser fundamentais numa disputa por Libertadores, numa disputa por título. O Fluminense entra nesse Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, com condições de montar um elenco, um grupo que já tem uma base boa de 2025, que já conquistou no ano passado a vaga direta para a Libertadores, mesmo com dificuldades, com limitações, conseguiu isso. E eu tenho certeza que com reforços pontuais, porém certeiros, o Fluminense tem um grupo, tem um elenco que pode e deve disputar esse Campeonato Brasileiro na parte de cima. Esse é o sarrafo que essa própria equipe tem que superar, tem que alcançar.
E para mim, mesmo num cenário de times equilibrados, de forças equilibradas, obviamente com 2, 3 times um pouco mais acima em termos de investimento e, consequentemente, favoritos ao título, porque largam dessa forma, parte desse princípio pelo elenco mais vasto, eu acho que o Fluminense pode chegar lá e incomodar, como já vem fazendo nesses últimos anos. Já vamos direto para a provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria, claro, da KTO. Ontem eu já trouxe aqui algumas dicas, hoje vou reforçar, a odd não mudou, né? Tá 1,82 ainda para a vitória do Fluminense, mostrando amplo favoritismo, né? A odd do Grêmio está quase 5 para esse jogo, e até por isso chance dupla não vale muito a pena, pagando apenas 1,15. Um gol do Fluminense no jogo 1,22 também não tá muito vantajoso. Ontem eu falei do Odão, que para mim tá interessante. O Odão é 7,5 para o Fluminense ganhar o jogo e o Canóbio fazer um gol. Lembrando que o odd 7 bateu com o Fluminense ganhando o Fla-Flu e gol do Serna, tá? E tem também uma outra opção interessante. Vai aqui em jogador, chute a gol. Olha só quanto tá pagando um chute a gol do Canóbio. 2,5. Um chute a gol do Canóbio. Kevin Serna tá mais aqui para baixo. Um chute a gol do Kevin Serna, tá em grande fase nesse início de temporada, 1,60. John Kennedy tem também? Tem. 1,72. Só uma dica. O Fluminense joga em casa, tem vencido seus jogos, tem feito gols e odds boas para os seus atacantes, que também tem concluído bastante. Então são dicas que você pode aproveitar na KTO. Lembrando que tem aposte e ganhe, promoção ativada até o final do mês agora. Basicamente, você tem que fazer uma aposta com odd de 1,80, pelo menos. Fez uma aposta de odd de 1,80, vai lá na aba promoções, seleciona lá a promoção, faz essa aposta de 1,80 e aí você automaticamente vai ganhar mais R$10 em aposta grátis. Só na KTO você encontra isso. Mas para isso, claro, você tem que ter uma conta. Se você não tem conta na KTO, puder criar a sua conta, isso ajuda absurdamente a gente, porque é graças a essa parceria que a gente consegue fazer esse trabalho, fazer essa cobertura, essa transmissão de logo mais. A KTO é fundamental nesse processo. Se você puder abrir sua conta, ajuda demais. Só clicar aqui embaixo, faz seu cadastro rapidinho e aproveite todas as promoções que a KTO pode oferecer. Então vamos lá, vamos à provável escalação do Fluminense, que deve ter força máxima hoje. Deve ter não, vai ter força máxima, mas, enfim, sempre pode ter ali uma alteração de última hora. Com Luiz Ubeldia voltando ao comando do time à beira do gramado. Excelente notícia, né? O Max Cubeiras fez um bom trabalho, inclusive venceu o Fla-Flu, comandando ali o time, mas o nosso treinador é Luiz Ubeldia, e que ele possa voltar com muita saúde daqui em diante, que eu tenho certeza que ele está maluco para voltar o quanto antes. E com ele, também o Fluminense deve ter o seu time titular hoje contra o Grêmio, 100%, né? Tirando os jogadores que estão lesionados. Cano, Soteldo e Hércules seguem fora, sendo o Hércules e Soteldo tem uma possibilidade deles voltarem no final de semana. A grande novidade, Savarino. No vídeo de ontem à noite, falei sobre como o Savarino pode ser utilizado pelo Fluminense. Quem não assistiu, também vale dar um confere lá. E a gente pode ter uma dica hoje, ou uma noção melhor, se o Savarino entrar no segundo tempo. Porque essa é a tendência, ele deve ser relacionado e ficar no banco de reservas. Então a gente deve ter um Fluminense com Fábio, Samuel Xavier voltando na lateral direita, a zaga com James e Freitas, que jogou o Fla-Flu e deve ser titular daqui em diante, e René na lateral esquerda. No meio de campo, Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, trio de ataque com Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Deve ser esse o Flu. Bom, o sistema defensivo não surpreende muito. Ah, mas o Arana não vai jogar? Eu acho que vai, gente, mas o Zubeldia, creio eu, ele está apenas impondo ali uma questão de lógica, de hierarquia e, enfim, que eu acho que naturalmente o Arana vai ganhar a posição dele, né, com o passar dos jogos, questão de tempo. No meio, sem Hércules, entra o Nonato, poderia eventualmente ser o Lima, poderia ser o Bernal de primeiro volante, liberando mais o Martinelli, porque o Bernal foi bem. São outras possibilidades, mas já imaginava que seria mesmo o Nonato revezando nessa construção ali com o Martinelli, o Lúcio, que é o titular do time. O ataque não tem muita surpresa, com o Serna começando muito bem o ano, com o Canóbio, John Kennedy. Eu espero que a gente possa ver essa regularidade. Tomara hoje que o John Kennedy faça um bom jogo, para emplacar, sabe, uma boa sequência. Não só um gol e depois
some, desaparece, cai de rendimento. É importante ter essa consistência que alguns jogadores não conseguem alcançar e ele também não vem conseguindo alcançar. Para a confiança dele, tenho certeza que o gol no Fla-Flu vai ser importante, mas é necessário ter uma sequência para não ser só um fato ali isolado, como já aconteceu no ano passado. Atenção com bola aérea, o Fluminense tem sofrido com isso desde gols dessa forma, todos os gols saindo de jogadas a partir de bola aérea no Campeonato Carioca, e o Grêmio tem o Carlos Vinícius, é um time, Vinícius, né, com um jogador que aproveita bem esse tipo de jogada, tem que ter atenção, e os zagueiros também, né? O Fluminense não pode continuar levando gol dessa forma. Era um problema, era um defeito que o time não tinha no passado e que estranhamente está começando o ano desse jeito. Claro, perdeu o Thiago Silva, evidentemente que sim, mas isso não pode se resumir apenas à saída do Thiago Silva. Tem que corrigir isso e ter muita atenção com os pontas do Grêmio, principalmente com o TT, que é o jogador reforço, chegou agora, no jogo contra o Inter, deu um calor danado, né? Dá para ver um jogador que é um jogador com muita velocidade, muita habilidade, tem o talento do Willian, que deve ser titular, pelo menos é o que estão falando lá, o Arthur também, então é um time que tem qualidade para jogar, um técnico que gosta de jogar para frente, então vai ser importante atacar, vai ser importante não, tem que atacar e se defender também muito bem, de forma compactada, como conseguiu fazer no Fla-Flu, né? Eu espero um Fluminense hoje tendo iniciativa, tomando atitude, tendo postura, porque joga em casa, super natural, é o que a gente espera mesmo, mas não pode ter desatenção nas transições. Eles têm o Amuzu e o TT, dois jogadores muito rápidos pelos lados, que estão preparados para arrancar, para fazer essa transição e com isso levar o time à frente e criar as oportunidades para o Carlos Vinícius. Então, o meio de campo do Fluminense vai ter um papel muito importante, junto com a recomposição do Serna e do Canóbio, para evitar, assim que perder a bola, que o Grêmio tem espaço para fazer essa transição. Bora ver o que disse Lúcio Acosta, ele falou rapidinho com a Flu TV e a gente traz aqui. Muy feliz porque empezamos un gran año, empezamos ganando el primer clásico, empezamos trabajando muy bien y la verdad que vamos por buen camino este año. No, las expectativas son muy grandes este año en todo sentido. Empezar en casa y quedarnos con los 3 puntos va a ser muy importante para venir repitiendo todo lo que el año pasado hicimos. Entonces va a ser muy importante con nuestra gente, en nuestra casa. Quedarnos con los 3 puntos creo que va a ser bastante un golpe anímico para lo que resta del año. Va a ser muy importante empezar esta mitad de año ganando la mayor parte posible de los partidos, sabiendo que también vamos a jugar contra rivales muy fuertes. Este año va a ser muy difícil, así que nada, nosotros con nuestros objetivos, con nuestra confianza, con nuestra fe que nos tenemos, ir pelear a cada partido, tanto en casa como afuera. Informações do Grêmio com o meu amigo Rafael Collin, lá da Rádio Gaúcha, sabe tudo de Grêmio, vai trazer os detalhes aqui, o que o Luiz Castro está preparando para esse jogo, que a gente tem que se preocupar, provável escalação, enfim, vamos ver o que ele diz aí, o que temos de Grêmio para logo mais, Rafael Collin. Fala, meu amigo Vitor Lessa, olha só, a semana não começa nada boa para o Grêmio, que perdeu o Clássico Grenal no último domingo aqui em Porto Alegre, 4-2, e já surgiu uma grande discussão em relação ao trabalho do técnico Luiz Castro, que gosta de 2 volantes mais leves, digamos assim, ele que utilizou Arthur, campeão da Libertadores em 2017, que foi para o futebol europeu e voltou, e o jovem Thiaguinho, revelado nas categorias de base do Grêmio. Muito se diz aqui no Rio Grande do Sul que essa dupla de volantes tem que ser um pouco mais forte, um pouco mais encorpada, que consiga marcar mais os adversários. Alan Patrick, o meia do Internacional, acabou se aproveitando dessa situação e tendo uma boa atuação no Clássico no fim de semana, por exemplo. Por isso que Luiz Castro está fazendo uma modificação já para o jogo contra o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. Coloca Dodi e Santos para ajudar na marcação e Arthur vai ser o jogador que terá mais condições de iniciar as jogadas do Grêmio. Mais à frente deles, Cristaldo não foi nada bem, o meia argentino, e o Willian vai assumir a titularidade
contra o Fluminense. Ou seja, são 2 trocas em relação ao clássico Grenal do último domingo. Portanto, o Grêmio que deve entrar em campo no Maracanã nesta quarta-feira tem o Everton, que foi contratado junto ao Palmeiras, o Everton no gol e que não foi nada bem no clássico Grenal, falhou em pelo menos 2 dos 4 gols do Inter. Marcos Rocha na lateral direita, Noriega, Wagner, Leonardo e Marlon, Dodi e Arthur, o William mais à frente então como articulador, pelos lados 2 jogadores dribladores e velozes, TT pela direita e Amuso pela esquerda. Na frente o centroavante Carlos Vinícius, que iniciou bem a temporada, mas acabou sendo muito bem marcado no clássico Grenal do último fim de semana. É a esperança de gols do Grêmio, que tenta se organizar da melhor forma possível depois deste baque que foi a derrota no clássico Grenal. Um abraço, Lessa, e amigos aí do Rio de Janeiro, torcedores do Flu especialmente. Vamos lá, a derrota lá no Grenal, como disse o Colin, gerou um impacto ali no Grêmio. Alguns jogadores são muito criticados, o Everton falhou nos gols, Marcos Rocha foi muito mal, o próprio garoto, o Fernandinho, que é um jovem que atuou ao lado do Arthur como volante, porque eles já estavam criticando o Luiz Castro, porque ele estava colocando uma dupla de volantes ali, leve, com mais características de construção, de criação, e não tinha um marcador. Então, por isso, o Dodi deve voltar ao time do Grêmio para reforçar essa marcação e dar um pouco mais de liberdade para o Arthur. O Cristaldo também foi muito mal no Grenal, e aí por isso ele deve sair, entra o William, e ele abre TT e Amuzu pelos lados, né? Consequências de um Grenal, apenas o primeiro, no 5º jogo da temporada, o Grêmio já começa o Campeonato Brasileiro vindo um pouco estremecido deste clássico. O Fluminense é justamente ao contrário, ganhou o Fla-Flu. Infelizmente isso aparentemente não vai ser refletido em público na arquibancada. Até ontem, a última parcial que a gente teve foi de 15 mil ingressos, mais ou menos, né? Um público baixo para essa estreia no Campeonato Brasileiro, mas, ao mesmo tempo, essa vitória e o retrospecto que o time tem como mandante certamente pode ser algo muito importante para esse confronto. Vamos para a arbitragem do jogo de logo mais. Comanda a partida Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, auxiliado pelo Luanderson Lima dos Santos da Bahia e pelo Douglas Pagum, que também é do Espírito Santo. O VAR vai ser o Caio Marques Augusto Vieira de Goiás. Esse árbitro, vou colocar aí na tela, o histórico dele, ele apitou poucos jogos do Fluminense, foram 6 até aqui. Ano passado ele esteve no comando do Fla-Flu, o jogo gerou polêmica, mas polêmica para eles. Eles reclamaram daquele pênalti, suposto pênalti do Thiago Silva em cima do Bruno Henrique. Era esse árbitro no comando, o pênalti que não foi marcado. O Fluminense ganhou por 2-1, teve muita choradeira naquela oportunidade, e apitou também Fluminense 3-0 em cima do Atlético Mineiro, derrota para o São Paulo por 3-1, e aquela goleada em cima do Águia de Marabá, os 4 jogos em que ele apitou em 2025. É um árbitro jovem ainda, cotado para fazer parte aí do quadro da FIFA muito em breve, está ganhando moral na CBF, está ganhando espaço. Vamos ver como ele vai se comportar hoje nessa estreia de Campeonato Brasileiro. Tomara que possa fazer um bom trabalho. Jogo que terá transmissão Premier, Record, Cazé TV, enfim, todo mundo vai transmitir, mas você pode e deve acompanhar pelo YouTube a transmissão do Jornada KTO 1902. Assista lá o jogo, mas deixe o áudio com a gente, o áudio de quem realmente acompanha. Você sabe, vive, é uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor, para você não passar raiva com o narrador que está gritando gol, mais forte para outro time, que está falando besteira, que está debochando, né, como vimos aí recentemente. Então vem acompanhar com a gente, porque a partir das 5h30 da tarde, ao vivo no Maracanã, com o nosso pré-jogo, cobertura completa dentro e fora do estádio, transmissão e pós-jogo, todos os detalhes você encontra sempre no Jornada. Nos vemos mais tarde. Um abraço, tamo junto.